Boa tarde, eu sou a Neuza Ferreira, instrutora de artes pelo projeto Ventos Culturais da Prefeitura de Suzano. E hoje a gente vai dar prosseguimento à aula de outubro. Essa é a primeira aula, começando a tirar o risco. Para tirar o risco, gente, a gente sempre utiliza o papel manteiga já com o risco, porque tem gente que não tem facilidade para poder tirar o risco. Então a gente coloca o papel manteiga já com o risco, coloca-se o carbono embaixo e com o lápis acompanha todo o desenho, tirando todo ele para não ficar faltando nenhuma parte do desenho, para não se perder quando começar a pintura. E hoje a gente vai fazer o fundo desse pano, que é o fundo por fora do desenho, utilizando o pituá e o diluente e a tinta azul mar. Hidrata o tecido, porque o tecido está seco. A gente hidrata com um pouco de diluente. Vai hidratando só a parte onde vai passar no momento. Não hidrata ele por toda a parte, porque senão ele seca. Um pouquinho de tinta azul, movimento circular. A gente vai fazer o contorno toda a volta do desenho. Lembrando que não pode esquecer de passar o diluente, porque o tecido ele está seco e fica cheio de falha se você não hidratar ele com o diluente. Movimento circular, toda a volta do desenho para iniciar a pintura. Esse tecido que eu estou usando é um sacaria, então ele é um tecido bom para pintar, porque ele é 100% algodão. Vamos trabalhar toda a volta do desenho, não sobrecarregando muito de tinta, que o fundo tem que ser bem suave. Nessa parte aqui de cima, a gente vai entrar com um pouco de azul bebê, que a parte de cima fica um pouco mais clara do que a parte de baixo. Sempre hidratando o tecido com diluente, em seguida vindo com a tinta, para que as duas cores agreguem bem na trama do tecido. No final do mês a gente finaliza essa peça, para que todos acompanhem, façam bem devagarinho, trabalham bem a tinta com o pincel, para que não fique nenhuma área do tecido sem tinta. Para que fique bem agregado às cores, usa sempre diluente, não esquece e trabalhar os dois juntos. Essa parte da flor também a gente vem com azul bebê. Nessa parte de baixo do fundo do vaso a gente não vai fazer azul, porque vamos fazer de uma outra cor, porque é como se o vaso estivesse em cima de um trabalho, de uma terra embaixo. Agora a gente vamos para as folhas, como preencher os fundos das folhas com verde pistache e diluente. Nessa hora, gente, a gente troca de pincel, a gente vai usar o pincel 815, número 12, que ele é um de trama longas, para a gente poder preencher essas folhas. Ó. Sempre hidratando também as folhas com diluente, para em seguida a gente entrar com o verde pistache. Contorne-se a folha com o verde pistache. Em seguida, movimento circular, vamos trazer a tinta para dentro da folha. Contorne-se a folha. Movimento circular para preencher o fundo da folha. Vamos preencher também em seguida já o caule, descendo aqui, ó, com o verde pistache e o diluente. Aqui também, onde é o início da margarida, que ela tá viradinha aqui, a parte da copa embaixo, a gente preenche também com verde pistache. Vamos fazer assim todas as folhas. Folhas das partes de baixo também. Vamos estar preenchendo ela. Contorno e puxa para dentro com movimento circular.
procurar preencher todos os fundos direitinho das folhas, onde não fica falha. Para quando você vir com acabamento, não ficar faltando tinta no tecido quando você tirar da placa. Então a gente vem, preenche todos os espaços. Como a gente está dando a primeira demão de tinta, pessoal, é bom quando o tecido secar, dar uma segunda demão, porque a gente hidratou com diluente para fechar bem a trama do tecido. Depois a gente dá uma segunda demão para que não fique nenhuma imperfeição e nenhum espaço sem tinta, tá? Vamos preencher também essa parte aqui da copinho dessa margarida. Então, na aula de hoje, eu expliquei como tirar o risco para o tecido. Fizemos o fundo por fora da flor com azul celeste e azul cristal. E fizemos o fundo da folha com verde pistache diluente. Na próxima aula, a gente vai fazer o fundo da margarida e dar continuidade nesse tecido. Em 4 aulas, a gente vai terminar essa peça, fazendo ela passo a passo. Muito obrigado e até a próxima aula.